Bom, boa tarde a todos, né? Bom, finalmente, né, voltamos aos nossos seminários aqui, que começaram em 2009, né? Olha só. E agora estamos finalmente retomando aqui para discutir a coisa da inteligência artificial e todas essas questões que, de alguma forma, nos afetam no dia a dia, né? E esses seminários, eu não vou falar muito aqui, vão ser organizados fundamentalmente pelo professor Edmilson, pelo professor André, e contaremos com a colaboração também dos nossos juízes, professor Juan, professor Pedrassi, que vão também nos ajudar bastante na discussão da aplicação dessas coisas todas. Então, sem mais delongas, passo para o professor Edmilson. Boa tarde, gente. Então, como o professor Davi já falou, isso aqui é uma iniciativa de a gente propiciar uma discussão em relação a esse tema. Tá? Como que, quem vai falar pouco? Não, ela falou aqui. Eu fui conciso, falei, melhor falar pouco. Ah, bom. Não, mas eu também vou falar pouco. Na verdade, hoje, nós vamos fazer a abertura disso. Eu trouxe algumas questões, na verdade, provocativas, tá? E fazer uma introdução ao que seja o tema inteligência artificial, de um ponto de vista até histórico, tá? Como isso evoluiu, que, mais ou menos como a coisa está hoje. E o professor André Kadov também vai dar sequência, não necessariamente hoje, mas se houver perguntas também específicas da utilização de algum tipo de IA, eu tenho certeza que ele pode responder sem maiores problemas. Hoje, se a gente olhar no nosso universo, e se isso aqui funcionar, esse é o nosso universo, mais ou menos, hoje, em termos de regiões e coisas que nós temos. Tá? Então, isso aqui só muda... Ah, tem um pointer. Olha só. Aqui estão as IAs que vocês, alguns de vocês, pelo menos, já viram, já mexeram e tudo mais. Aqui está o cerne dessas IAs, que são os grandes modelos de linguagem. Essa região aqui que vocês estão vendo são as especificidades que estão sendo cada vez mais desenvolvidas de cada uma delas. Tá? Aqui, nessa região, nós temos aplicações muito específicas que nós não vamos entrar em debate sobre isso. Tá? Mas aqui vocês podem ver geração de texto, respostas a perguntas relacionadas a um tema qualquer. Vocês podem ver traduções, geração de diálogo, você pode ver classificações, embeddings. Eu vou falar um pouquinho que seja isso depois. Tá? Tudo isso aqui, e aqui também entra um conceito que vocês devem ter ouvido falar, que é IA generativa, né? Que é uma coisa muito em moda hoje. Né? Moda não, mas é uma sequência natural que está ocorrendo e está se evoluindo cada vez mais. Aqui nós temos uma região que nos mostra não mais as IAs hoje, mas ferramentas e setores em desenvolvimento que vão ajudar cada vez mais o desenvolvimento dessas IAs. Tá, isto posto, fica uma questão fundamental, no meu entender. Máquinas podem pensar? Quando eu estou conversando com uma IA, eu estou conversando com o quê? O que ela está, de fato, entendendo em relação ao que eu estou colocando? Hoje, você tem até a impressão de que você pode conversar com ela, pode até criar uma relação com ela. Tanto é que, quando eu entro, ela fala, oi, Edmilson, você voltou? É uma coisa assim emocionante. Isso me toca meu coração. Embora eu saiba que tudo isso já está registrado num banco de dados relacional que ela arquivou. Tá? Então, notem, essa questão é muito pertinente e está relacionada
com o desenvolvimento do conceito de inteligência artificial, sem que a gente entre num debate filosófico do que seja pensar, do que seja inteligência e do que sejam máquinas. Tá? Isso começa há muito tempo atrás. A primeira iniciativa em se pensar em alguma coisa que pudesse calcular a verdade, vem de séculos atrás, com Leibniz, um dos co-inventores, ou como queiram chamar, do cálculo diferencial integral, que foi o primeiro a imaginar que seria possível a gente criar um cálculo matemático que nos desse a resposta a perguntas. Eu daria um input, né, uma pergunta, uma questão, e, através de um cálculo analítico, eu retiraria a verdade. Obviamente, não funcionou. Tá? E essa pergunta continuou. Tá? Agora, em termos, digamos, da história da inteligência artificial e dos sistemas, esse personagem, Alan Turing, a rua onde nós estamos instalados, tá? Ele é fundamental. E notem, a pergunta que eu coloco está aqui. Máquinas podem pensar? Esse artigo é um artigo seminal de 1950, um ano antes de ele morrer, inclusive. No ano seguinte, 1951, ele ainda faz vamos chamar hoje de um podcast, tá? com a BBC, falando sobre esse tema. Tá? E ele propõe nesse artigo uma maneira da gente descobrir se uma máquina pensa, e ele chama isso de o jogo da imitação, que posteriormente depois deu nome ao filme, né, que certamente vocês conhecem, O Jogo da Imitação, que conta a história do trabalho dele na Segunda Guerra Mundial para decifrar os códigos da máquina Enigma. Mas o que é isso? Esse jogo da imitação procura definir um mecanismo onde a gente possa saber se uma máquina pensa ou não, ou se ela consegue imitar o comportamento de um humano. E como que isso é feito? A proposição dele, que é muito interessante, eu tenho um interrogador e tenho a máquina. Não existia máquina naquela época. Tá? Pensem vocês que em 1950 nós tínhamos 4 grandes máquinas computacionais funcionando apenas. 2 nos Estados Unidos e 2 no Reino Unido. Não mais que isso. Mas ele se debruça em relação a esse tema. E ele coloca a seguinte situação. Eu teria um interrogador, um humano e uma máquina. Nenhum deles estaria em contato visual ou físico com ele. E a troca de informações seria através de textos, de mensagens. Tá? E, ao final de um certo tempo, ele tomaria a decisão. O da esquerda é humano ou o da direita é humano? Assim, aproveitando da figura. E o critério seria que, veja, se durante esse processo, que poderia durar 5 minutos ou poderia durar 1 hora, em 50% dos casos ele não conseguisse identificar corretamente quem era o humano, então a gente poderia afirmar que a máquina está imitando o comportamento humano. É diferente. Muitos afirmam que ele afirmou que a máquina estaria pensando. Não. Ele afirma que a máquina estaria imitando de maneira correta o comportamento humano, que não é verdade. Tá? Isso é uma coisa muito interessante. E esse problema não era... já vinha na cabeça dele há muito tempo. Tem um outro artigo seminal de 1936, onde ele define o conceito do que seria a máquina universal.
é onde ele define o que seria um computador. Então, já naquele tempo, naquele momento, né, aproximadamente não, 14 anos antes, ele já tinha esse problema na cabeça, que é quando ele define o que seria uma máquina universal. E é onde também, posteriormente, ele define alguns das possíveis contradições em imaginar que uma máquina poderia resolver qualquer coisa. Críticas que a gente poderia ter a essa proposição dele. Bom, como eu disse, não significa que a máquina está tendo uma compreensão real. Significa que ela está imitando um comportamento. Outra coisa, bom, obviamente, baseia-se única e exclusivamente na imitação. Ignora um fator fundamental: consciência e intenção. E eu posso enganar o juiz através de truques linguísticos. Então, isso é possível. No entanto, né, recentemente, 2021 ou 22, esse teste foi feito... 23. Esse teste foi feito com 500 voluntários, e esses 500 voluntários disputando com o GPT-3, o GPT 4.5 e mais alguém, ou algum, que eu não me lembro. E em 65% a 70% dos casos, o juiz decidiu pela inteligência artificial. Complexo, né? O André está bravo com isso? Não? Nunca? Tá. Então, sei lá, né? Vamos mais um pouquinho nisso. Eu sei que vocês estavam querendo ver outra coisa, mas tudo bem, é que eu curto isso. Tá? É uma questão importante. Tá? Como é que a gente sabe que as pessoas pensam? Como elas não pensam, a gente sabe facilmente. Ultimamente, a gente tem N exemplos, o farto material para essa análise do que seja pensar. Tá? Será que observar o comportamento seria suficiente? Será que... Isso é uma pergunta que eu deixo em aberto. Será que só observar o comportamento, o diálogo... Também pelo comportamento, a gente chegaria à conclusão que algumas pessoas certamente não pensam, de maneira muito simples, tá? Em todos os âmbitos. Essa é uma questão importante. Coloco aqui uma primeira iniciativa. Vocês já ouviram falar da Elisa? Montanha ouviu falar disso? O que foi a Elisa? A Elisa é uma coisa muito interessante. Foi um sonho, numa noite de verão, que alguém achou que se colocasse todas as frases possíveis e imagináveis para alguém responder, que eu criaria uma terapeuta virtual. Tá? Só tinha um problema. O contexto semântico, que ela perdia conforme a pessoa ia mudando o tipo de resposta. Tá? Isso é 1964 a 1966. 66 sai esse programinha, tá? E ela era sua terapeuta. É muito interessante você ver isso rodando, né? Porque a hora que você faz uma pergunta diferente, ou você fala algo que é inesperado, como, por exemplo, eu vou tomar água. Ela poderia responder para você, mas você gostaria de falar mais sobre isso? Isso é um problema para você? Né? Algo assim. Se eu conseguir capturar uma tela... Mas isso aqui é uma reedição dela, não é o original. Tá? Outros fizeram essa reedição posteriormente. Mas era uma tentativa. Então, eu vou colocar numa máquina frases. Então, quem sabe ela não consegue repetir isso. E, poxa,
Quantas palavras a gente tem na língua portuguesa? Quantas tinha? 2 centenas de milhar, talvez, 3 centenas. Poxa, então seria possível, né, com o equipamento que a gente tem hoje, colocar todas essas palavras e, de uma forma absolutamente aleatória, ou não, né, com pesos e um grande jogo matemático, eu criar as frases que poderiam responder a qualquer tipo de pergunta. Só que isso não é verdade. Porque eu não guardo 300 mil palavras. Porque cada palavra tem significados necessariamente diferentes, dependendo do contexto onde ela está colocada. Então, facilmente, gente, alguém fez essa conta, não fui eu. Se eu fosse só pensar em linguagem natural, tá? E quando eu falo linguagem natural, é isso que nós estamos aqui, eu estou fazendo, é isso. Mas todas as línguas possíveis, alguém fez essa conta e não caberia nas dimensões atuais do universo conhecido, tá? Em termos de quantidade de informação necessária para ser processada. Tá? Absolutamente fascinante. Mas talvez houvesse uma saída, que são os modelos N-grama. Uma das pessoas que rastreou, que trabalhou com isso, foi Claude Shannon. Tá? Eu gostava de falar Claude Shannon, mas não é, ele é americano, então é Claude Shannon. Tá? Claude Shannon é considerado, isso aqui não é, ele nasceu em 196 depois de Cristo, tá? É 1916. Faltou um aqui, eu esqueci de corrigir, tá? Mas ele tem um papel fundamental na teoria da informação. Né? E ele, né, ele mexeu com isso. Então, veja, o problema que ele colocou não é o problema que depois foi colocado como uma tentativa de solucionar essa questão linguística. Ele colocou o seguinte problema: se eu tenho uma sequência de letras, eu consigo prever a próxima letra? Agora, substitui essa questão pelo seguinte: eu tenho uma sequência de palavras ordenadas. Será que, a partir disso, eu consigo prever a próxima? Eu fui a um banco amarelo na esquina descansar, sacar dinheiro. Bom, ninguém mais saca dinheiro, mas tudo bem. Ou algo assim, ou eu fui passear. Qual que é a próxima palavra? Então, a ideia seria o quê? Depende do banco. Mas notem que a palavra banco poderia aceitar várias possibilidades na sua sequência. Consequentemente, se eu for aumentando, se eu fizer com o modelo 2 gramas, 2 gramas seria o quê? Eu fui até, ou eu fui para onde? Ah, eu fui até, ou eu fui para. Ah, mas eu fui até onde? Ah, eu tenho 3 palavras agora. Fui até o quê? Supermercado, banco, sei lá, onde fui? Metrô. Percebem? Juntando as palavras e aumentando essas possibilidades, eu poderia cada vez chegar mais perto disso. Só tem um problema. E se essa frase está dentro de um texto? Eu não tenho o contexto anterior. Eu perdi o contexto. Pensem, suponha que eu coloque todas as obras de Machado de Assis numa máquina para treiná-la e peça para ela escrever um texto, né, com o mesmo brilhantismo do saudoso escritor. Será que ela consegue? Bom, as IAs generativas pretendem conseguir fazer isso, mas pensa que você tem um texto, uma frase muito grande, você teria que aumentar a quantidade de palavras para manter o contexto onde elas estão ad infinitum, para você não perder isso. Em outras palavras, usando todos os recursos tecnológicos que a gente tinha à época,
Seria virtualmente impossível a gente conseguir fazer esse segmento sempre, indo e voltando e tentando ver as diversas possibilidades. Se eu pegar uma folha de texto, eu posso analisar quantas vezes cada palavra apareceu, quais foram as palavras mais frequentes, e eu poderia tentar também formar essa frase, terminar essa frase com base nisso, que nada mais é do que o quê? Uma análise estatística. Mas isso é suficiente? A resposta é não. Não vai ser suficiente. Nunca é suficiente. Aí, criou-se, na tentativa de aperfeiçoar todo esse pensamento, o conceito de espaços semânticos não foi criado. O conceito foi trazido para dentro desse emaranhado tecnológico que se vivia à época. Então, você cria ou tenta replicar, dentro de um universo abstrato, espaços que tenham similaridade, né? Você está criando esses espaços semânticos, tá? Esses contextos. Então, você espera que palavras que tenham a ver estejam dentro desse espaço para você poder acessar quando precisa. Tá? Então, você transforma todas essas palavras em entidades matemáticas, que nós vamos chamar de vetores. Tá? E não vou além disso nesse momento, né? Não vamos falar o que nós vamos fazer com esses vetores. Tá? Mas o grande ponto é o seguinte: a hora que eu transformo cada palavra num vetor, eu as deposito dentro de um universo multidimensional, tá? Onde elas, não vamos entrar em detalhes, elas vão ocupar espaços onde elas guardam similaridades entre si. E aí, a máquina treinada vai fazer o quê? Vai procurar, através de uma metodologia de cálculo, quais são as palavras mais próximas dentro daquele contexto semântico onde elas estão inseridas através do que ela estava vendo anteriormente. E aí, ela procura, veja aqui, por exemplo, criança, adulto, filhote, gato. Dentro do contexto onde elas estão, elas guardam, entre aspas, uma mesma distância, uma distância muito próxima. O que nós estamos fazendo aqui é uma análise a partir dos vetores que foram criados, e eu estou medindo a distância. Acreditem em mim, isso funciona. Tá? Só que não funciona tão bem se eu não tiver um monte de outras coisas juntas. Mas é assim que eu acho as palavras. É assim, já vamos falar um pouco mais sobre isso, é assim que o chat responde a hora que eu falo bom dia. Tá? Bom dia, você está bem? Ele vai responder, eu estou muito bem, e você? Tá? Enfim, isso, grosso modo, é o que a gente chama, é o que a gente chama de correlação semântica. Agora, como é que a gente poderia fazer isso? Como é que a gente... Eu coloquei o carro na frente dos bois, na verdade, porque esse conceito vem a partir da materialização de possibilidades. E quais eram essas possibilidades? Desde os anos 30, a gente sabia, pelo menos nos anos 30, que a unidade fundamental do nosso cérebro seria constituída por neurônios. Os neurônios representam a unidade fundamental do nosso cérebro. Tá? E nessa concepção, aqui você tem os receptores, os dendritos, que recebem a informação que vem daqui, porque todos os neurônios estão interligados, tá?
esse daqui vai interligar com um outro, igual a esse, e vai transmitir as informações para esse dendrito, e assim sucessivamente, formando uma rede virtualmente infinita. Tá? 1943, nós temos um trabalho fantástico de McCulloch e Pitts, que criam a primeira ideia de um neurônio artificial. Tá? Tempo depois, 1958, é um tempo razoável, 15 anos, alguém consegue implementar isso. Rosenblatt, tá? Que, na verdade, não era engenheiro, não era ligado à tecnologia diretamente, mas era um psicólogo. Tá? Mas que sabia construir máquinas. E ele constrói a sua própria máquina para funcionar junto com o Mark I, que era uma das máquinas disponíveis na época. E ele constrói a primeira concepção que, de fato, funcionava, que, de fato, emulava o comportamento de um neurônio, ou pretendia fazer isso, que era o perceptron. Essa área está cheia de nomes assim, vocês vão ver, tem transformers, perceptrons. Então, qual que era a ideia? Você tem aqui seu neurônio, o seu neurônio tem vários dendritos, então eu transformo cada dendrito em uma entrada aqui, ó. E eu modelo isso numa máquina. Então, de acordo com o que está entrando, eu posso chegar a uma decisão aqui. E como é que ele fazia? Opa, o S pulou aqui, gente, que vergonha. O que ele fazia? Nesse algoritmo que ele coloca para esse maquinário dele, ele coloca as entradas, ele dá pesos para essas entradas e ativa uma resposta. Assim, eu quero distinguir se eu tenho um gato ou um cachorro, está aqui as minhas entradas, e eu chego aqui a cachorro, porque eu olhei para esse cara aqui e não para esse cara aqui. Se eu olhasse para esse cara aqui, eu deveria ter gato. Só que também não é tão simples assim. Isso aqui é só uma representação pictórica do que poderia ser feito. Só tinha um problema. Como é que se ia, de fato, estabelecer os pesos para a tomada de decisão se eu tinha um gato ou se eu tinha um cachorro? O que definiria isso? Peso, altura, simpatia. Tá? Peso e altura são contraditórios, porque eu tenho cachorros pequenininhos que pesam tanto quanto um gato. Obviamente, eu não tenho um gato que pese como um pitbull, por exemplo. Mas altura também. Então, a coisa ficaria um tanto falha. Hoje, a gente brinca com essa coisa, mas só que com imagens. A gente treina através de imagens. Tá? Só que são muitas imagens para que a gente crie um padrão para que isso seja armazenado e, posteriormente, a gente consiga distinguir. Bom, aqui a gente está num ponto complexo, porque ele não sabia como treinar. Ele não sabia como colocar mais neurônios artificiais ligados uns aos outros para que eles pudessem aprender. Então, nós temos um hiato entre o trabalho de Rosenblatt, 1958, até uma retomada ao final dos anos 60 para os anos 70. Nós temos aí um inverno da inteligência artificial, entre aspas, porque não se sabia como treinar. Bom, ele não chegou, nem ele, nem o McCulloch, nem o Pitts chegaram a ver essa ideia vingar. Todos morreram muito jovens. Tá? O McCulloch não, o McCulloch era mais velho, mas o Rosenblatt morreu com 43 anos, 41 anos, e o Pitts morreu com 43. Todos praticamente no mesmo ano, e no ano seguinte já se tinha a solução, ou pelo menos uma das possíveis soluções para isso.
E essa solução já existia e ninguém sabia. Estava num artigo de 1960, de um engenheiro chamado Henry Keeley, que estava trabalhando com uma outra coisa que não tinha nada a ver com isso. Mas a solução matemática para resolver esse problema de como treinar já tinha sido não descoberta, redescoberta, porque o que ele faz aqui é a utilização de um trabalho de um personagem muito antigo. Ele pega um conceito que foi desenvolvido por Gauss em 1801, tá? Que está relacionado à minimização de erros. Dessa forma, esse modelo de treinamento chama-se retropropagação. Não vamos entrar em detalhes matemáticos de como que isso é feito, mas imagine que você coloca camadas e camadas dessa entidade chamada neurônio artificial e eles podem ser analisados indo e vindo quantas vezes for necessário para você definir qual que é o melhor peso, qual que é o melhor critério para a tomada de decisão, seja da palavra que vem na sequência, seja para a tomada de decisão que você tem depois. Isso aqui é só para dar uma ideia. A coisa vai e volta quantas vezes forem necessárias. Agora, imagina o seguinte: quanto mais dados você tem, mais informações você tem, mais isso aí precisaria funcionar de uma forma precisa, maior o poder computacional que você precisa ter, né? Eu posso contar alguma piada também, se for para animar vocês. Parece que está todo mundo desanimado. Daqui a pouco eu saio correndo e me enforco num pé de couve aí fora também. Mas vamos lá. Aí, não bastava só isso, porque mesmo assim, mesmo aumentando o poder computacional, mesmo utilizando retropropagação, ainda assim a gente esbarrava no problema do contexto. Perdia-se o contexto. Isso aqui é muito eficiente, mas perdia-se o contexto ainda, tá? É aí, então, que nós temos outro artigo seminal, 2017, cujo título do artigo é Attention is all you need, que é uma brincadeira que os autores fazem com a música dos Beatles mesmo, tá? Ou seja, qual que é a jogada? De maneira bem simples. Eu localizo na frase, por exemplo, a palavra mais importante. Exemplo, na sexta-feira, o juiz emitiu a sentença. Quem é o personagem desta frase? O juiz. Obviamente, se é um juiz, isso se relaciona a que contexto? Jurídico. Obviamente, sentença, para o entendimento da máquina, não vai ser uma sentença, não é uma frase. É uma sentença dentro do conceito jurídico. Tá? Grosseiramente falando, é isso. E eles criam uma arquitetura específica para procurar isso. E essa arquitetura, digamos assim, ela vai criar núcleos de atenção e autoatenção, que vão identificar nas frases as palavras mais importantes, determinativas, que vão garantir que você está no conceito correto. Tá? Isso é feito, obviamente, quando isso aqui está sendo feito, gente, eu estou guardando as informações, tá? Eu não estou jogando fora. Então, notem, nunca começa do zero o negócio. Eu estou criando um banco, uma informação. Então, a hora que eu crio uma outra sistemática que também vai buscar atenção, ela está se baseando no fato que eu estou criando um banco de dados relacional que eu vou poder acessar através de índices e tudo mais. Aqui não nos importa muito como é que
aqui deu tudo errado aqui nessa apresentação. Eu vou te falar. Arquitetura Transformer. Por que chama Transformer? Chama Transformer porque os 6 caras que escreveram o artigo, eles gostavam muito da franquia Transformer, tá? E publicaram o artigo e colocaram as figurinhas dos robozinhos. Tá? É por isso que chamou Arquitetura Transformer. É surreal. Mas legal. É isso mesmo. Não, é assim. Não tinha nenhum bom motivo para... Não tem por que chamar de Transformers isso. Tá? Mas o fato é o seguinte, você vai buscando em cada palavra, numa frase, tá? Ó, many people dislike Steve Jobs. Tá? Você vai analisando e dando pesos e tentando analisar o conceito com base naquilo que já está guardado para você. Tá? Agora, o maquinário que está por trás é que a imagem... Olha lá, tudo deu errado aqui. Mas a imagem estava maior, daí eu falei, deixa eu fazer um negócio mais bonitinho para apresentar, com do lado. Né? Devia ter deixado do jeito que estava, não tinha nem nome. Tá? Que ficava mais interessante para visualizar o trabalho computacional que está ocorrendo aqui dentro. Tá? Onde aqui estão os centros de atenção, aqui estão as camadas de redes neurais artificiais que a gente colocou. Tá? Mas é isso aqui. Ó. O Transformer, ou a arquitetura Transformer, ele faz isso. Vocês estão vendo... o usuário colocou uma questão, essa questão entrou nessa estrutura e ele vai respondendo com base numa análise de importância de cada palavra, tá? E com isso nós temos aqui a resposta sendo criada. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nada? Que bom, ou talvez eu esteja sendo claro, ou ninguém entendeu nada do que eu falei. Obrigado, Mari. Da retroprogramação que você falou, que foi mais ou menos década de 70, até aí... Não, que ficou na minha cabeça, que da retropropagação, que foi lá para a década de 70, né, até aí, que foi 2017, foi outro inverno de coisas, ou... Desculpe, eu não deixei claro isso, é que muita coisa foi sendo feita, cada vez aumentando mais o poder computacional, tentando resolver o problema, aumentando as camadas e camadas que você tinha de redes neurais. E a questão é que aqui nós temos um breakthrough tecnológico, nós temos uma mudança quando vem isso. Porque aí, de fato, eu começo a fazer uma coisa que a gente chama de deep learning. Tá? Até então, a gente estava fazendo uma coisa que era machine learning, ou seja, o aprendizado de máquina. A partir do conceito de atenção, de autoatenção, a gente começa a fazer uma coisa que se chama aprendizado profundo. É como se eu tivesse camadas mais profundas, entre aspas, da consciência da máquina, que estavam sendo acessadas através da necessidade de atenção, com a atenção que eu vou dando ao contexto que eu estou. Tá? Até esse momento não se tinha, havia um certo impasse em como as coisas iriam evoluir. Essa arquitetura Transformer, ela de fato ela dá digamos assim, dá uma tracionada na área, tá? Para pensar, gente, isso aqui é uma discussão, digamos, filosófica, que é o problema da parada. Tá? Aqui eu já estou entrando numa outra seara, ou seja, eu estou voltando à minha questão original. As máquinas podem ou não pensar. Tá? O problema da parada é colocado por Alan Turing também, em 1936. Ou seja, se eu criar um programa que pode entender qualquer outro programa, ele poderia entender se esse outro programa iria parar em algum momento ou iria continuar sendo processado ad infinitum. Por outro lado, se ele pode entender qualquer programa,
ele poderia se auto-entender também. Então, eu poderia usar como input ele mesmo e, consequentemente, se ele está analisando alguma outra coisa, a resposta desse outro programa que foi criado para ler esse outro, que era ele mesmo, ficou fácil agora, tenho certeza, iria me dar uma resposta contraditória. Tá? Ou seja, quando devia parar, ele vai me dizer que vai continuar ad eterno. Quando vai continuar ad eterno, ele vai dizer que vai parar, o que é uma contradição em si mesmo. Então, esse problema da parada, eu coloquei uma quantidade enorme de referências depois, tá? Para quem tiver interesse no negócio. Tá? Então, é um problema. Na verdade, isso aqui é um teorema que ele demonstra e que nos daria um insight de que a gente seria incapaz de fazer um programa que pudesse entender todos os outros programas. Consequentemente, eu não conseguiria fazer uma máquina que pensa e que decide de maneira não contraditória. Outra questão que foi colocada, isso é 1980, John Searle, que é o quarto chinês. Eu gosto muito, tem muita gente que não gosta. Eu gosto dessa ideia. Imagina o seguinte: tem um rapazinho aqui que vai jogando um símbolo chinês. E você está trabalhando, você foi contratado para fazer isso. Qual que é o seu trabalho? Você recebe esse símbolo, aí você vai num livro gigantesco e procura onde é que esse símbolo está. Você encontra esse símbolo tem um número. E aí você procura a instrução que te diz o que você tem que fazer com esse número. Aí você faz uma conta fantástica, né, enorme, com esse número, e aí você vê o resultado. E você procura de novo no seu livro de código e descobre outro símbolo. E, a partir do momento que você descobriu outro símbolo, você devolve na saída. Você vai passar uma vida inteira recebendo símbolos chineses e não vai aprender a falar nenhuma palavra em chinês. Ou seja, essa seria o que o ChatGPT faz. Tá? Essa é a colocação que John Searle faz em 1980, que essa tentativa de a gente da máquina responder às nossas perguntas não significa que ela está entendendo. Significa que nós temos um mecanismo absurdo de cálculo e achamos uma solução extremamente inteligente para resolver o problema. Mas não é que ela está entendendo o que você está falando. Tá? Para se pensar. Sobre essa questão, se elas vão pensar ou não, eu coloco dois personagens. Roger Penrose, físico, Nobel em 2020. Geoffrey Hinton, Nobel de Física 2024 também. Tem visões diametralmente opostas. Penrose, mais tradicional, mais old-fashioned, ele defende de que, quando a gente compreender melhor o cérebro humano, e a gente, segundo ele, a gente está longe disso ainda, a gente vai perceber que existem coisas que são impossíveis de ser reproduzidas dentro de um mecanismo. Esse cara aqui é considerado the godfather da IA. Ele coloca isso em dúvida. Ele acha que as IAs possivelmente vão se tornar conscientes, o que é uma questão ficção científica pura. Mas ele defende isso. Tá? Eu vi uma entrevista dele, no qual ele afirma textualmente isso. Ele acha que a coisa está desenvolvendo a tal ponto que nós vamos conseguir, quer dizer, nós vamos conseguir aquilo que a gente não deveria conseguir. Tá? Ou seja, dar consciência às máquinas.
Mas esse talvez seja o ponto fundamental, né? Será que uma máquina pode ter consciência? Hã? Alguns pontos a mais de problemas, digamos assim, que a gente tem que pensar quando a gente fala em IA. Viés e discriminação algorítmica. Até o presente momento, quem faz isso somos nós. Eu até posso pedir para uma máquina programar, tá? Funciona. Eu pego um programa que chama Claude. Esse programa, eu mando ele corrigir um programa, ele corrige, e corrige corretamente. Eu já testei. Tá? Eu posso pedir para ele gerar programas razoavelmente complexos, e ele faz. Tá? Mas vocês concordam comigo que se somos nós que fazemos isso, nós podemos dar um viés altamente ruim para uma IA? E outras coisas, né, como a privacidade, a nossa privacidade, a segurança, o impacto no mercado de trabalho, que a gente tem que pensar mais fortemente. Aqui tem uma questão que se chama explicabilidade. Quando a IA te dá uma resposta, é uma caixa preta que está te respondendo. Você não sabe exatamente... Se você não tem conhecimento do assunto, você não sabe exatamente o que levou ela a responder isso. Nós temos um campo hoje que é... Isso, inclusive, é disciplina e vai ser também disciplina no nosso curso de IA e Ciência de Dados, que se chama IA explicável. Tá? Ou seja, desenvolvimento de IAs que coloquem e expliquem por que chegaram ou deram aquela resposta, de forma que a gente possa se sentir mais confiante em checar. Sim. Tem. Oi. Essa coisa da explicabilidade, as grandes Big Tech já estão dando resposta para isso, não já? Tem alguns, né, os modelos delas já estão tentando... Tem, sim. Isso é uma área em expansão muito grande, tá? Porque é uma área sob crítica constante. Tá? Mas, mesmo assim, tem muita coisa fechada, né? Tem muita coisa ainda. Fechada e tem Sempre muito a ser desenvolvido aí. Tá? Juntamente com a IA generativa, que é a produção, né, de textos, imagens e tudo mais. Que também está um absurdo, gente. Eu vou dar um exemplo aqui. Esses dias nós fizemos um teste numa sala de aula, os alunos estavam me mostrando um programinha, aí eles falaram, quer ver que bacana? Aí tiraram uma foto da sala e colocaram na inteligência artificial e pediram para colocar mais pessoas na sala. E saiu uma foto perfeita. Depois fizeram um outro teste. Professor, posso tirar o ar-condicionado? Eu falei, como assim? Ele falou, não, vou tirar na foto. Eu falei, tira, né? Aí tiraram o ar-condicionado da sala. Ficou um buraco. E colocaram no grupo da sala, né? Eu permiti, tá? Para a gente fazer um teste. E passou no teste de fake news. Obviamente, a gente não deve fazer isso. Celulares são proibidos em sala de aula, tá? Mas eu permiti por questões eminentemente didático-pedagógicas. Que mais? Manipulação de informação, dependência excessiva, erros que podem ser causados, porque nós temos hoje IA na saúde, nós temos IA nos transportes, nós temos IA... Então, erros enormes podem ser cometidos e causando danos absurdos. Risco do uso militar e armas autônomas. Já tem. Bom, governança e regulação. Mas isso são temas para outras discussões, gente. Diga, Mari. Até o semestre passado, quando você fala aí de impacto, né, no mercado de trabalho,
eu venho acompanhando os processos seletivos e o uso de IA. Até o semestre passado, a gente tinha muita notícia de triagem de currículo, provas online, né, com IA. A partir desse semestre, já está tendo entrevistas feitas por IA, algumas padrãozinho, né, e outras, dependendo da resposta que o candidato dá, ela vai elencando outras possíveis questões, né, e vai entrevistando mesmo assim. E eu completo na área educacional. Eu visitei uma escola recentemente para divulgar a Facamp, e eles já usam um programa que o aluno vai respondendo questões, e, a partir das respostas que ele tem, vai gerando novas questões com uma dificuldade maior, e assim sucessivamente. Tá? Tem escolas já adquirindo esse tipo de software, entre aspas, para ajudar no processo pedagógico. E agora eu tenho 2 microfones, posso falar com maior... Gente, diga lá, Éder. É uma visão. Então, é um dos problemas, né? Sim. Sim. Sim, sim, sim. No fundo, é tudo isso que nós temos. O que é misterioso em tudo isso, que eu também não sabia, eu não teria uma resposta à altura. A hora que eu vou criando mais e mais camadas de neurônios artificiais, eu perco o controle da máquina naquilo que, de fato, está acontecendo dentro. Tá? Então, eu não sei, eu não consigo avaliar, dentro do meu conhecimento, o que isso significa de fato. Até porque o nosso conhecimento do como que a gente acessa a informação, processa-se. E isso é uma dúvida ainda não respondida. Como é que a gente faz o acesso? Como é que a gente tem respostas que parecem ser, entre aspas, vindas da intuição? Que não... Também é outra coisa que, do ponto de vista lógico, para mim, não faz muito sentido. Né? Mas, então, se, por exemplo, a intuição vem do fato de um conjunto de experiências pregressas que eu, de alguma forma, tenho dentro de um banco de dados, relacional ou não, dentro da minha mente, que depois eu posso acessar quando eu tenho ativação de alguns dendritos dos meus neurônios fazendo certas ligações, eu não sei. Tá? Então, não sei para onde isso pode caminhar, de fato. Eu gostaria que não. Né? Eu sou do lado do Penrose. Tá? Mas não nos esqueçamos que tudo que nós estamos falando aqui, toda essa tecnologia ainda está baseada em zeros e uns. A hora que eu sair disso, eu não sei. Tá? A computação quântica está se desenvolvendo uma velocidade muito grande. Não tão grande quanto as pessoas falam, tá? Porque toda semana sai alguma notícia do tipo: o primeiro computador quântico foi construído em Nebraska. Não, não é. Não tem. Tá? Para você construir um qubit, é um inferno. Se tiver alguém com um qubit funcionando, já é alguma coisa. Mas, né, esses sites de inovação, eles ficam divulgando atrocidades. Tá? Mas o pessoal está trabalhando nisso. Agora, pense, quando você não tiver mais 0 e 1 como estados, e você tiver todo um branch ratio de estados possíveis, como é que nós vamos trabalhar com isso? Não sei. Bom, gente, era isso
que eu tinha para falar para vocês. Eu vou deixar essa apresentação, tá aí, pode ser disponibilizada para vocês, obviamente. Eu coloquei uma quantidade absurda aqui de referências, tá? Para quem quiser dar uma lida no fim de semana. Tá? Cai na prova, tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta ainda. Acho que também a gente pode fazer na nossa sessão para um pouco mais tarde. A gente vai agora ter também um comes e bebes aqui do lado no Centro de Empreendedorismo. Então, a gente pode guardar as questões para lá, se vocês quiserem fazer ainda alguma pergunta para o professor Edmilson. Não? Bom, Kadovis, quer falar alguma coisa? Pessoas, boa noite. É rápido, não vai durar 5 minutos. No nosso próximo encontro, eu vou explicar como que a gente pode usar a IA para resolver problema, né? Porque eu tenho um mote que qualquer produto ou serviço bom é que resolve problema, né? Então, explicar para vocês como que a gente pode usar IA, pegar o problema que vocês têm, tragam alguns problemas na cabeça para a gente usar. Tá? Eu queria fazer rapidinho, vocês usam, a maioria, alguém aqui paga alguma IA só para... pouca gente. Quem não paga deveria pagar, tá? Porque... É verdade, porque faz um... Não, eu vou pôr um QR Code ali, que é meu cupom. Tá? Eu tenho um cupom ali de assinatura. Mas, enfim, o que vocês usam? ChatGPT, Claude? A maioria usa ChatGPT, né? Usa várias, mas a maioria é ChatGPT. Tá, beleza. Mas só para entender como que eu vou montar nosso próximo encontro. E, de novo, tragam problemas. Tá? Tragam problemas para a gente solucionar e eu vou tentar explicar como solucionar melhor. Tá bom? Não estou dizendo que eu vou resolver todos, eu só vou indicar.